Vamos falar desse episódio que é bom para as pessoas entenderem o processo de cassação. Como é que foi esse episódio? Um sujeito que eu não conhecia chega a primeira vez, eu faço uma roda de conversa toda segunda-feira, meio-dia, no centro do Rio de Janeiro. Fiz ontem, Largo da Carioca. Microfone aberto, quem quiser chega, faz as perguntas. E esse sujeito chega lá a primeira vez, eu não o conhecia. Ele chega no final da roda de conversa, faz perguntas, eu respondo aos questionamentos dele, vi que ele ficou agressivo, só que não foi bom para ele. Depois eu vi nas redes sociais dele que os próprios seguidores falaram, pô, você foi mal aí, não sei o quê. E ali eu descubro que o sujeito era do MBL, ainda lá no dia que ele fez o primeiro contato. Como não deu um bom resultado para ele, ele volta a segunda mais agressivo, volta a terceira mais agressivo, volta a quarta mais agressivo, chegando ao ponto, inclusive, de chegar para um coordenador do nosso mandato, Fábio, e dizer, Fabinho, eu sei onde é que sua mãe mora. Isso gerou um boletim de ocorrência contra esse sujeito. Na quinta vez foi o episódio dentro da Câmara, onde eu cruzo com ele no corredor, ele ri, a gente começa a bater boca e termina com aquelas imagens onde eu o empurro e dou um chute na bunda dele na saída da Câmara, depois dele falar de minha mãe, né? Ele fala que minha mãe é uma bandida, isso, aquilo, aquilo outro. E ele faz isso porque já sabia que isso era algo que me feria. Mas não é uma coisa porque fere qualquer filho em relação ao que se fala da sua mãe. Porque ele já tinha os testes disso. No período em que eu chamei o Moro de juiz ladrão, eu descobri o que era o gabinete do ódio. Porque em menos de 24 horas, 3 notícias falsas rodaram a rede contra mim. Uma era um sujeito botando dinheiro na cueca, e aí eles diziam, olha aí o deputado que chamou o Moro de juiz ladrão. Quem me conhecia sabia que aquele rosto não era o meu, mas para notícia falsa, isso não importa. Segunda era, vejam a evolução patrimonial e legal do deputado que chamou o Moro de juiz ladrão, como se fosse uma matéria de jornal, um gráfico subindo, né? E a terceira era, a mãe do deputado que chamou o Moro de juiz ladrão foi caçada e presa por roubo de merenda, né? O que era simplesmente uma mentira, né? Mentira, simplesmente isso. E os mecanismos de checagem naquela época, todos eles deram, como chamou muita atenção a história do Moro, eles deram mentira, mentira, mentira. Eu postei as 3 mentiras nas nossas redes, fizemos até piada. Ah, dá para sair no Fantástico. Mas em relação ao ataque à minha mãe, eu me senti na obrigação moral de fazer a defesa dela. E política, né? E os caras sentiram. E antes do provocador do MBL fazer aquilo, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Gilvanda Federal, Zé Medeiros, Éder Mauro, todos esses caras... Esses que são conhecidos como os iluministas, né? Em todos os... Qualquer tipo de enfrentamento que tinham comigo, eles atacavam minha mãe. Então o cara já chega lá sabendo que esse era o ponto fraco. É o trigger, né? É o gatilho, né? É o gatilho. E isso, de fato, era o ponto fraco. Eu cheguei a comentar com o Sâmia e com minha irmã. Falei, porra, eu vou acabar perdendo a cabeça com um cara desse, porque eles ficam repetindo toda hora. Isso antes de você dar o pontapé, você sacou que você ia perder. Saquei. E cheguei a comentar. E cheguei a falar em terapia isso, inclusive. Falei, pô, eu vou acabar perdendo a cabeça, porque esses caras estão atacando a minha mãe o tempo inteiro. Desculpa até te interromper falar disso, mas quando ele foi na Câmara, esse sujeito do MBL, a sua mãe estava num estágio de Alzheimer já muito avançado. Ela veio a falecer... Ah, ela não tinha morrido ainda. Não. Ela veio a falecer uns 15, 20 dias depois. E naquele dia você tinha recebido, enfim, inclusive fotos... Enfim, um pouco da situação, né? A cuidadora compartilhando. Então, eles pegaram num ponto porque sabiam que era um aspecto que desestabilizava, porque desestabiliza qualquer um. Enfim, mãe que se ama profundamente. No estado de saúde muito difícil. E você já tendo tido reações públicas, né? Quando falavam dela. E o cara ali era não é só um provocador, era um provocador pago. Ele é pago. Hoje não sei se está mais no MBL, acho que não. Rompeu. Acho que eles não se entendem mais muito bem. Mas era pago para fazer isso. Fez isso com o Glauber, fez com o Chico Alencar, que todo mundo conhece o Chico Alencar, sabe? Pessoa super tranquila, calma, mas o Chico perdeu a paciência com ele, fez com o Tarcísio. O Chico Alencar perdeu a paciência com alguém. Então era um sujeito assim, muito bem pago, eu imagino, para fazer isso. E foi até a Câmara. Agora tu imagina, você tá na rua, a pessoa faz isso. Tá na rede social. Agora, dentro da Câmara... E depois daquilo ele fez mais 2 vezes. E ainda fez mais 2. Foram 7 no total. Um idiota. 7. É isso. Eles viram naquilo uma oportunidade, que de fato foi, e avançaram. O pitoresco é que o relator, né, o deputado Paulo Magalhães,
minha mãe falece, eu vou e faço uma defesa prévia no conselho sobre o que tinha acontecido. Ele ainda não tinha sido designado relator. Ele me para no corredor da Câmara, ali naquela rampa perto do corredor das comissões. Eu nunca tive nenhuma intimidade com ele. Ele que me parou, falou: vi a sua defesa, conte comigo, não podemos deixar isso acontecer. É um absurdo o que estão fazendo contigo. E você acreditou? Eu não tinha motivo para, naquele momento, para duvidar de nada do que ele estava dizendo, porque ele não era do perfil da confusão, né? E da turma, por exemplo, da extrema-direita e tal. Eu simplesmente falei: obrigado. Obrigado, e segui o meu caminho. E aí depois ele foi designado relator e entrou o Lira na jogada. Mas talvez ele acreditasse antes e depois foi de alguma maneira pressionado ou convencido a agir daquela maneira, você acha ou não? Foi uma ação do Lira com ele. Eu não tenho nenhuma dúvida. Dizendo o seguinte, talvez ele realmente, naquele momento, ele acreditava. Sincero. Sim, eu acho que é isso. Ah, tá. Eu achei porque ele até então estava achando que ele tinha fingido para você. Não, até era então, a visão dele. Até então ele não era relator. Ou seja, ele foi designado, ele foi sorteado relator depois. Sim. Quando ele é sorteado relator, o Lira procura ele. E o que aconteceu, ele vai poder te dizer melhor do que eu. Por quê, né? E aí você se vê perto de ser cassado, porque eles aprovaram a admissibilidade. E o que bateu na Aprovaram hora, não né? só a admissibilidade, como a recomendação de cassação. A recomendação de cassação. Foram 2 votações. Dali só faltava CCJ e plenário. Eu perdi o recurso na CCJ também. Só falta o plenário. Só faltava. Só falta ainda. Porque ainda Tá aberto, pronto, tá ali. A espada tá ali. E o que você pensou nessa hora, assim? Até você decidir pela greve de fome. Qual foi o sentimento que você teve? Como é que você encarou aquele momento a que você chegou? São vários momentos diferentes, né? Mas primeiro, eu tinha e tenho até hoje um sentimento de gratidão de muita gente que fez o acompanhamento dessa história, que são anônimos e que muita gente não viu, mas foram dezenas de reuniões no Conselho de Ética. Em todas as reuniões, Guilherme, tinha gente mobilizada lá dentro, em todas. E não era mobilizada porque a gente ligou, não. Tinha gente lá se mobilizando contra a cassação dentro do Conselho. Porra, apoiadores seus. Apoiadores. Pessoas de sindicatos, da educação pública, de movimentos aqui de Brasília, movimentos de Brasília, de luta por moradia, em todas as reuniões. Nunca teve uma reunião que eu diga: não, aquela eu estava sozinho. Não, sempre teve gente lá, mesmo quando a gente não ligou para ninguém. Então tinha um sentimento de gratidão. Mas tinha também, da minha parte, uma sensação de que estava por um fio e que a cassação viria. Porque eu tinha ultrapassado um limite que no jogo institucional não poderia ser passado. Eu não tinha base institucional suficiente ali, dentro do espaço parlamentar, para aguentar o tranco de uma disputa, de uma briga com Lira. E aí eu tinha uma convicção íntima muito forte que a única maneira de vencer essa história era com a rua, era com uma base social que não estava dentro daquele espaço parlamentar. Era fazendo com que esse jogo desempatasse para o nosso lado a partir do momento em que as pessoas se solidarizassem e se mobilizassem. E eu estava muito convicto disso. No momento das maiores pressões para poder conciliar ou compatibilizar com os caras, eu mantive firme essa convicção e fui até o final. Fui até o último momento. Quando tinha dúvida sobre isso, eu entrei em alguns momentos numa sensação de... Não sei se tristeza é a melhor definição, mas você entra em determinado momento numa condição de cansaço. Cansaço com um processo que se arrastou por mais de um ano, né? Mas eu sabia que não podia entregar e que tinha que contar com a mobilização e a solidariedade das pessoas até o último momento. E foi o que eu fiz. E no dia da greve de fome, eu tinha convicção de que seria cassado e que precisava de uma última cartada, de que eles estavam operando por uma cassação automática rápida, sumária.
caça rápido no Conselho, na CCJ, bota no plenário, caçou, não tem mais o que fazer. E que eu tinha que chamar a atenção das pessoas para o que estava acontecendo ali, que era um grande escândalo, que eram as denúncias relacionadas ao orçamento secreto. E foi o que eu fiz quando tomei a decisão de greve de fome. E, engraçado ou irônico, eu tenho o Conselho Político do Mandato, que toda sexta-feira se reúne. E são 10 organizações, movimentos sociais. E lá, na sexta-feira, eu já discuti o que nós vamos fazer, porque eles vão aprovar a cassação. E uma companheira nossa, Berna, virou e falou o seguinte, falei, o que vocês acham? Eu fico lá? Mas não falei em momento nenhum em greve de fome. Aí ela falou, citou casos de greve de fome, e eu disse, greve de fome eu não faço. Eu não faço porque eu tenho meu filho, eu me conheço, eu sei que se eu entrar numa dessa e não tiver recuo do outro lado, eu não vou sair, então greve de fome eu não faço. No dia que eu cheguei lá, dou julgamento no Conselho de Ética, depois dos 20, 30 primeiros minutos e com o que eu vi com o que estava acontecendo, eu já não tirava mais isso da cabeça e eu já sabia que ao final do que estava acontecendo eu ia entrar em greve de fome, esperando a finalização. Qual é a sensação física da greve de fome? Eu imagino que são várias sensações à medida que os dias vão avançando, né? Eu tive uma conversa que foi fundamental para assegurar os aspectos físicos, porque eu me joguei no desconhecido. Uma coisa é você entrar numa greve de fome, você sabendo, já tendo passado por uma outra, ou já tendo estudado sobre o assunto. Eu não fiz isso. Mas eu tive uma conversa no segundo dia com o Frei Sérgio, que já fez várias greves de fome. E o Frei Sérgio virou para mim e falou o seguinte, você vai sentir falta de comida, você vai sentir ânsia por comida nos 3 primeiros dias, depois você não sentirá mais. Eu não senti em nenhum dos 9 dias depois dessa conversa com ele. Não senti. Não senti ânsia por comida em nenhum dos 9 dias. A gente até falava sobre isso aqui antes de começar. Teve um dia que eu me desestruturei emocionalmente. Foi uma vez. Quando deu uma alteração nos exames, nas enzimas do fígado, e eu somatizei pensando no sofrimento que as consequências e as sequelas daquilo podiam causar para a Sâmia e para o meu filho. Aí eu aquela noite não dormi muito mal, me recompus ali, você não podia ficar problematizando, me recompus e continuei. Mas foi quando eu me desestabilizei emocionalmente, foi essa vez. E você, como é que foi para você esse processo durante a greve de fome dele? E aí já vou dar a deixa aqui num assunto que a gente vai entrar na sequência. Você tinha perdido seu irmão, não tinha um ano, né? Tinha um pouco mais de um ano. Pouco mais de um ano? Foi em outubro e a greve de fome foi agora em abril. Isso. Mais ou menos. Olha, eu não sabia, ele não compartilhou comigo, na verdade, com ninguém, até porque foi uma decisão que ele foi maturando ali durante o Conselho de Ética. E para mim foi muito desafiador, porque eu tive que equilibrar muitas esferas da vida, né? A esfera da preocupação pessoal com o meu marido, a questão doméstica, né, do nosso filho. Ele não estar em casa ali no dia a dia. Dele não estar em casa, e o Hugo já estava com 3 anos e pouquinho, então já questionando, entendendo por que o papai não dorme em casa. Ele chegou aí para a Câmara, né, durante a greve de fome por 2 ou 3 vezes nos primeiros dias, mas depois eu tomei a decisão dele não ir mais, porque é muito rápido, a pessoa começa a emagrecer muito rápido e abatido, né, olheira, etc. Você tomava água, né? Tomava água, tomava isotônico, tomava soro e água de coco, que os protocolos internacionais de greve de fome, né, orientam, que não é a chamada greve seca, né? Tem gente que não bebe nada, nem água, né? Eu tomava os sais minerais nesses líquidos e não ingeria nada sólido. Então tinha essa esfera da vida privada, né, para administrar, mas ao mesmo tempo tinha que organizar toda uma atividade pública, digamos assim, da greve de fome. Porque uma ação radicalizada como essa não pode ser uma ação clandestina. Quanto mais visível, melhor. Então, toda uma preocupação de atendimento à imprensa, a movimentos sociais que iam visitar, a parlamentares, ministros. Depois se abriu um processo de negociação com o presidente da Câmara, com o Hugo Mota.
tinha todo o cuidado com a equipe, porque tinha uma equipe de médicos voluntários ali se revezando para fazer o atendimento, que é algo que era fundamental para saber como estavam os índices dele, né, de saúde, para ver até quando duraria, porque poderia durar, sei lá, quantos dias, infinitamente. Então, para mim, foi muito exaustivo. Eu fiquei muito tomada pelo que o Glauber fazia. E como ele também tinha uma orientação médica de preservar a energia, até porque a gente não sabia quanto tempo duraria, eu acabei sendo uma porta-voz. Então, as entrevistas era eu que dava, as declarações era eu que dava. Eu me lembro de um dos dias, que eu não vou me saber exatamente qual desses 9, que eu fiquei, sei lá, das 7 da manhã à meia-noite, acho que eu dei até com o Leandro aqui da nossa equipe, 25 entrevistas, eu não sabia mais o que eu estava dizendo. Sabe quando você entra assim num modo meio ligada e vai em frente? E ao mesmo tempo extremamente preocupada, porque eu sabia que para o Glauber sair da greve de fome, teria que ser uma disruptiva assim, que desse de fato algum resultado. Se fosse só uma promessa, uma possibilidade, conhecendo a pessoa como eu conheço, assim, convicta, cabeça dura, não seria um movimento simples. Então foi isso, foi muito intenso. Foram 9 dias que na minha cabeça duraram muito mais. A gente tem uma outra, né, dimensão de tempo. Mas claro, minha mãe veio para cá e me ajudou com as questões domésticas, né, do meu filho. A minha equipe acabou se tornando também a equipe dele, né? A gente se fundiu ali para dar conta das atividades todas. Meu sogro veio para cá, minha cunhada extremamente preocupados. E aí a gente tinha que ali manter um pouco a cena para também não passar demais a preocupação para ele. Mas meu sogro ficou preocupadíssimo, assim. Ele médico ainda mais, sabendo das consequências que um processo como esse físico pode ter no próprio filho. Foi uma loucura, viu? Vou te dizer que foi intensíssimo. Acho que eu nunca tinha passado por Quer dizer, passei por outros graus de pressão. Você falou, né, do que aconteceu com meu irmão, mas algo que dependa, assim, de mim para dar conta de alguma coisa, eu acho que foi o mais intenso, assim, como provação política mesmo, eu diria. E pessoal também, né? E pessoal, claro, não tem como não, né, dissociar. E ela assumiu a consequência de algo que ela não escolheu, né? Isso é muito... Claro. Fui forte. pega de surpresa, né? A vida reorganizada em torno disso. Quem é que acredita que eu faria isso sem combinar com ela? Você se surpreendeu? Não necessariamente me surpreendi, porque eu conheço a figura, como eu já disse. Então, sempre tem ali umas ações assim. Quando eu vi a notícia, eu lembrei do teu depoimento, do teu voto no impeachment, que você citou Marighella. Quem tem o Marighella como ídolo, né? Não é muito surpreendente. Claro, não foi algo que me... Tipo, que choque, o Glauber sendo capaz de fazer isso. Essa reação eu não tive, só foi Pensei primeiro, podia ter me dito. Mas eu pensei, mas se ele me dissesse, eu ia dissuadi-lo de fazer, eu ia tentar. Então... Ia conseguir. Ia conseguir, provavelmente. Então, foi como teve que ser. E acabou, de alguma forma... Porque ia falar do nosso filho e eu não entraria, né? Que foi o que fez, quando deu a diferença nas enzimas, foi o que fez você, as enzimas do fígado, fez você se abalar e desistir, né? Não desisti naquele momento, isso foi no meio, né? Tá, você desistiu quando veio o telefonema do Hugo Mota. Eu desisti quando foi fechado um acordo que garantia que a cassação sumária não ocorreria e que teria 60 dias para a defesa, e eu já tinha na minha cabeça, nesses 60 dias... vamos mobilizar a luta política para conseguir fazer com que eles não pautem sumariamente. Foi isso. Bom, de fato é que já tem quantos dias aí disso rolando? Já... Desde abril, é isso? 6, 7 meses. E agora nós estamos em novembro. Como que o Hugo Mota foi nesse papel? Quem foi o Hugo Mota nessa história toda? O Hugo Mota, ele demorou a se pronunciar a respeito do que estava acontecendo. Glauber foi para a greve de fome, ficou ali no plenário 5. A princípio, nada estava passando por ele, porque a própria discussão da cassação ele ainda não tinha dado nenhuma declaração, não tinha se manifestado a respeito. A gente tentava contato com o Hugo Mota, eu tentei, a nossa líder da bancada, Thalíria, tinha tentado algumas vezes, mas ele também não tinha ido a campo. Foi possível ele se manifestar e foi a primeira vez que eu, de fato, debati com ele sobre o assunto,
quando o Lindbergh, que tem uma relação um pouco mais próxima com ele, uma relação de anos, na verdade, fez essa mediação. A gente se falou por telefone e a gente fez ali uma reunião online, porque ele estava, inclusive, fora do país. Eu acho que ele estava nos Estados Unidos, se eu não me engano. Enfim, ele não estava no Brasil quando o Glauber entrou em greve de fome. E aí as primeiras trocas não foram assim tão boas, porque ele estava incomodado com a situação, porque era uma exposição para a Câmara, era dentro de um plenário, estava dando mais repercussão do que qualquer presidente de Câmara gostaria. Mas aí, como a repercussão seguiu crescendo, a imprensa deu uma boa cobertura, muita visibilidade, declarações de apoio, visitas de ministros, acabou se tornando um fato, ele precisava dar alguma sugestão. E aí a sugestão foi essa, né? Assim, de não vou levar imediatamente para o plenário, dou aí 60 dias para vocês fazerem o que bem entenderem com esse tempo, mas preciso que o Glauber saia do plenário antes da Páscoa, porque tem essa questão. Era Semana Santa, a gente ia entrar num período de um feriadão aí de uns 5, 6 dias, sem nada acontecendo na Câmara, um vazio imenso, e ele queria que acontecesse inclusive antes do feriado, porque, pelo menos no diálogo comigo, ele demonstrou ali uma preocupação de ter algum problema de saúde com o Glauber em pleno feriado de Páscoa, uma série de simbologias, alguns líderes religiosos, inclusive, procurando ele, líderes da CNBB o procuraram, ele também muito católico, esses aspectos, tudo isso apareceu ali um pouco no nosso diálogo a respeito da possibilidade de saída do Glauber, e o Glauber, a princípio, né, ficou um pouco relutante em sair da greve de fome, porque, claro, não era uma decisão simples, estava muito decidido e convicto, firme, fisicamente, mas pessoas foram até o Glauber também dialogar, convenceram, né? A Luísa Erundina foi muito importante nesse processo, ela estava em São Paulo, ela veio até Brasília para conversar com o Glauber, para debater com ele, seus familiares, o próprio, né, Lindbergh também, que foi ali, dialogou, tentando convencer, e aí o Glauber conversou com o Hugo Mota por telefone. Discutindo os termos. Né, da declaração pública. Que ele ia fazer. E que ele acabou topando ali, fez um tweet, uma declaração nas redes sociais e foi a saída. Tá tentando entender o Brasil, mas não enxerga todas as suas camadas? Eliana Alves Cruz, o Amado Mundo. O nosso mundo com profundidade, leveza e um olhar pra frente. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.